E teve um fato interessante, né? Tanta polêmica com a história dos juros que o Lula trouxe para o debate. O Prêmio Nobel de Economia elogiou a postura do Lula. Não é petista, não é esquerdista, é o vencedor do Nobel de Economia, Joseph Stiglitz. Diz que as altas taxas de juros minam a competitividade, enfraquecem a economia e, abre aspas, o Lula está absolutamente correto em colocar essa questão. Foi uma entrevista que ele deu à BBC News brasileira. Ele disse que a política de elevar juros, que é a resposta normal para um excesso de demanda, é inapropriada no contexto atual, que o Lula está dizendo isso. Não tem economia aquecida. Você sobe os juros quando a economia está aquecida, né, para dar uma desaquecida, para conter a inflação. Não tem economia aquecida. Ao contrário, nós estamos com risco até de uma estagnação, né? Importante, né, esse registro que nós temos aqui, está aí na tela, na matéria, no nosso site, no Brasil 247. Então, Rodrigo, o Stiglitz, ele era o conselheiro do Clinton, né, na área econômica. E eu e o Paulo Moreira Leite entrevistamos ele, se não me engano, em 2014 ou 2015, quando a gente tinha um programa na EBC, né? E ele vai no ponto, né? Ele fala que o Brasil precisa de uma reforma tributária, porque você não vai reduzir a pobreza se você não tirar dos ricos, né? Os ricos têm que pagar mais impostos e você tem que reduzir a carga de impostos para o trabalhador e para os mais pobres. Quer dizer, e é exatamente isso que o Haddad está fazendo, que o Lula está pensando para a economia do Brasil, para voltar a se desenvolver. Ele diz também que o Lula está pegando um governo que deixou uma bagunça, que o Bolsonaro deixou isso aqui como terra arrasada, e que, portanto, ele vai ter muito trabalho, porque um governo desenvolvimentista de centro-esquerda tem uma política de tentar ampliar os empregos, né? E agora ele chega numa hora de ter que fechar as torneiras que o Bolsonaro abriu, né? Agora há pouco mesmo a gente estava falando aqui sobre a taxa zero de impostos nos combustíveis, né? PIS e COFINS, que o Bolsonaro retirou eleitoralmente para baixar o preço da gasolina, que estava nas alturas. Ele faz isso de maneira esperta, criminosa, porque estávamos num período eleitoral, e deixou o pepino para o governo Lula, que me parece resolveu de uma maneira bem interessante, né? Eu lembrei, quando o Stiglitz falou isso, eu lembrei dos quadros aqui em São Paulo, sabe, Rodrigo? Porque o Jânio também deixou isso aqui uma bagunça. Quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo, o último cargo que ele teve, ele não fez nada, ficava viajando, ficava multando o carro. Multando, ele levava o talãozinho de multa e multava as pessoas no trânsito, era uma loucura. Né? E aí ia para Londres o tempo todo, porque adorava Londres, e um pouco antes de terminar o mandato, ele foi abrindo buracos na cidade em projetos monstruosos, assim, a avenida que ia passar embaixo do Ibirapuera, que passou no fim, né? Mas não foi ele que fez, abriu o Vale do Anhangabaú, imagina, ele quebrou o cartão postal da cidade, né, que foi uma obra do Adhemar de Barros, ou aquele que disputava com ele as eleições naquela época em São Paulo, e abriu também um buraco embaixo, ou iniciou as obras para passar embaixo do Rio Pinheiros, ao invés de fazer uma ponte, ele fez... Enfim, ele deixou a cidade cheia de obras começadas e as avenidas paralisadas. A Erundina é eleita pela primeira vez uma líder de esquerda, ganha uma eleição para a maior cidade do país e pega o caixa sem dinheiro, as obras iniciadas, a cidade toda arrebentada. Enfim, o que aconteceu? Ela teve que acertar o caixa, acertou o caixa, mas não foi reeleita. Sim. Porque ela não teve como terminar essas obras e teve que corrigir o buraco que deixaram. O Maluf veio na sequência e constrói com o dinheiro as obras que estavam ali. Mas você queria dizer alguma coisa? Não, é que a Sara Góes, você lembrou dessa entrevista que o Prêmio Nobel da Paz, da Economia, vamos devagar também, né? O Prêmio Nobel da Economia fez essa observação sobre os juros e que você lembrou que ele deu uma entrevista para a TV Brasil, né? Na época que você estava lá. A Sara Góes foi achar aqui a matéria que fala dessa entrevista e olha como ele tinha visão, hein, Florestan? Olha aqui. Um Nobel se levanta contra o ajuste de Levy, lembram? Era o começo do segundo governo da Dilma, Joaquim Levy nomeado ministro da Fazenda, e o Stiglitz criticou o ajuste ultraliberal do Levy naquela época, né? Assim como agora está criticando os juros altos. Então tá aí o registro. Na época o Paulo Moreira Leite... Que ano que foi? Aí deve ter o ano, não 2015. Tem, não? 2015, exatamente. A gente fez essa entrevista e depois ele escreveu essa matéria, o Paulo escreveu essa matéria para o 247 em 2015. Aliás, nesse dia eu fiz uma pergunta para ele, Rodrigo, muito interessante, para ele comparar 3 países que eram muito parecidos, Brasil, Austrália e Canadá. 3 países continentais, dos 3, o mais rico, que tinha o maior
PIB era o Brasil, né? Mas era o que tinha o maior número de pobres e de exclusão social, que tanto o Canadá como a Austrália, que não eram na época a sexta ou sétima economia como o Brasil, estavam em melhor situação. Né? As pessoas, o padrão de vida no Canadá e na Austrália é muito melhor que no Brasil. Por que isso acontecia? Quantos bancos vocês têm no Brasil? Bancos privados? Eu falei 4. Aí ele pegou e falou, olha, esse é o problema. Né? Nos Estados Unidos, nós temos 14 mil bancos. Nenhum deles opera nos Estados Unidos todo. Né? Ou seja, vocês pagam a maior taxa de juros do mundo porque os bancos ficam com boa parte do dinheiro e da riqueza do Brasil.